Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para a igreja do Senhor. Na tarde desse dia, eu venho aqui trazer uma pequena palavra para a igreja. Não muito comprida, bem simples. E essa passagem ela está ali no livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 16. Que o apóstolo João, ele aprisionado na ilha de Patmos, ele relata para a igreja. E diz assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Veja bem, quando eu li essa passagem pela primeira vez, há cerca de 6 anos atrás, em 2011, a primeira vez que eu li essa passagem, eu tomei como exemplo, como referência, o estádio do Maracanã, aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Antes da sua reforma, o estádio do Maracanã ele comportava nada mais, nada menos do que 100 mil pessoas. Veja bem, um estádio com 100 mil pessoas. Aqui a palavra de Deus ela relata que a Nova Jerusalém será do tamanho de 12.000 estádios. Então eu peguei uma máquina de calcular e comecei a fazer umas contas. 12.000 multiplicado por 100.000 dá 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Na época, após um censo ser feito, mundialmente, chegou-se à conclusão de que a Terra ela era habitada por 7 bilhões de pessoas. Hoje a Terra, através de um censo novo, ela está chegando a comportar 7 bilhões e meio de pessoas. Eu quero acreditar que até o período de Jesus voltar, eu vou chegar mais ou menos a algo em torno de 8 bilhões. A Nova Jerusalém, ela não vai crescer, mas a população mundial, ela vai crescer. Ela não vai sair de 1 bilhão e 200. Só que eu fiz uma subtração lá atrás, em 2011. 7 bilhões, menos 1 bilhão e 200 milhões. Sabe quantas pessoas vão para o inferno, igreja? 5 bilhões e 800 milhões de pessoas. Sabe qual é o tamanho de 12.000 estádios? Fiz um estudo também mais aprofundado e mais alguns poucos de contas. Dá nada mais, nada menos do que 2.260 quilômetros quadrados. A minha esposa, ela se encontra em São Luís do Maranhão. De lá de São Luís até a minha cidade, no Rio, é 2.700 quilômetros. A Nova Jerusalém, ela será menor do que a distância de São Luís do Maranhão ao Rio de Janeiro. O Senhor, ele fala algo muito interessante. Ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que a Nova Jerusalém vai ser do tamanho de 12.000 estádios, vai ser do tamanho de 12.000 estádios. Se dentro desses 12.000 estádios só comportar 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, não vai comportar 1 bilhão e 201 milhões de pessoas. É 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. O que você tem feito para você estar incluso no meio desse 1 bilhão e 200 milhões? Tanto para você que está fora da igreja, como para você que está dentro da igreja. Porque não é porque muitos estão dentro da igreja que pensam que tem a sua salvação garantida. Não. Até porque a palavra de Deus ela relata que o julgamento vai começar dentro da igreja. Não vai começar lá fora. E você, que um dia estava dentro da igreja e hoje não se encontra mais. Eu não gosto muito da palavra desviado, eu prefiro muito mais a palavra afastado. Procure se achegar mais a Deus. Procure voltar não para a igreja, porém para o corpo de Cristo. Porque estar dentro da igreja é uma coisa, fazer parte do corpo de Cristo é outra completamente diferente. Porque a maioria que está dentro da igreja não está fazendo parte do corpo de Cristo. Porque a Bíblia fala que muitos o louvam de boca, mas o seu coração está a quilômetros de distância. E nem todos que dizem, Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Como está a sua vida com Cristo? Volto a dizer, e você que está afastado? Diz, né? Muitas das vezes eu converso com uma pessoa que é afastada da presença de Deus, ela enche a boca para dizer, eu sou batizado, e daí? O batismo nas águas não garante levar ninguém para o céu. O que vai garantir
que você seja levado para morar, passar a sua eternidade no céu, é você naquele grande dia ser encontrado como o templo do Espírito Santo de Deus. E mesmo que você esteja dentro da igreja, você pode estar sendo encontrado como não sendo o templo do Espírito Santo. Você simplesmente pode ser um religioso, simplesmente pode ser um simpatizante do Evangelho. Eu tenho um amigo meu que mora ali, Ricardo de Albuquerque, é um bairro aqui no Rio, e ele é um presbítero. Ele falou uma vez para mim assim: pastor, hoje é mais fácil o diabo desviar uma pessoa dentro da igreja do que tirar ela da igreja e desviá-la lá fora. E é verdade. Me perdoe o que eu vou falar, eu sou um homem que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não passo a mão na cabeça de familiar, de minha família, de ninguém. E eu fui chamado para falar aquilo que você não quer ouvir. Diferente da maioria que atrás de um púlpito só fala aquilo que você quer ouvir. É por isso que a igreja do Senhor está essa bagunça que está. É por isso que a igreja do Senhor está doente do jeito que está. Porque a maioria que estão atrás do púlpito de uma igreja só fala dessa maldita vitória e prosperidade, que para mim isso é uma maldição dentro da igreja. A teologia da prosperidade e a maldita teologia da vitória. Isso é um câncer dentro da igreja. Isso é uma doença dentro da igreja. Isso é uma maldição dentro da igreja. Poucos, com raríssimas exceções, mas raríssimas mesmo, falam de salvação, falam de arrebatamento, falam do céu ou falam do inferno. 4 pontos que aqueles homens lá do Antigo Testamento, profetas e sacerdotes, falavam muito: libertação, salvação, céu e inferno. E no tempo da graça, Jesus Cristo e os apóstolos falavam sempre: libertação, salvação, céu e inferno. Só que nos dias de hoje não se fala de libertação, não se fala de salvação, não se fala do céu e não se fala do inferno, mas se fala dessa maldita prosperidade, se fala dessa maldita vitória. O Senhor, na sua palavra, Ele diz que antes mesmo de nós falarmos qualquer coisa, Ele já sabe daquilo que nós vamos falar. O Senhor diz lá atrás, no livro de Deuteronômio, que Ele diz que Ele deixa de jurar pelo seu nome, para jurar pela sua palavra. Se você estiver na palavra de Deus, você tem 100% da fidelidade de Deus. Então não existe a necessidade de eu falar de prosperidade ou de vitória. Se você estiver na palavra de Deus, você terá o melhor do céu. E quando o Senhor diz na palavra dele que nós comeríamos o melhor desta terra, não é o visível nem tampouco o palpável. O melhor desta terra é aquilo que é de Deus e que ainda habita nesta terra. E o que é de Deus ainda que habita nesta terra é o seu Espírito. É disso, é desse que nós temos que buscar o melhor. Porque se nós buscarmos cada vez mais o Espírito Santo de Deus, nós vamos ter o melhor que o Espírito Santo de Deus poderá de nos dar. Não que esta terra dá, porque esta terra ela é iníqua, contaminada, doente, cancerosa. E o Senhor lá atrás, quando o pecado entrou na terra, o Senhor constitui Satanás a ser príncipe deste século. E o Senhor diz na palavra dele, no livro de Tiago, que aquele que é amigo deste mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. E o que você é? Você é amigo desta terra ou você é amigo de Deus? Porque se você for amigo desta terra, se você buscar mais as coisas dessa terra do que buscar as coisas dos céus, me perdoe, eu tenho algo muito triste para falar para ti. Você é inimigo de Deus. Se você busca mais as coisas dessa terra do que a Deus, você é inimigo de Deus. E se você não estiver fazendo parte da família de Cristo, eu não digo nem da igreja, porque uma coisa é você estar dentro da igreja, a outra coisa é você estar fazendo parte do corpo de Cristo.
Porque, volto a dizer, a Bíblia relata que o julgamento vai começar dentro da igreja. Porém, se você estiver inserido no corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça, lamentavelmente, hoje, o cabeça da igreja, infelizmente, é o homem. Porque o homem hoje, ele bate no peito e diz que a igreja é dele. Existem duas igrejas hoje no século 21. A igreja do homem, que é a maioria, e a igreja de Deus, que é a minoria. O que você prefere? Você prefere estar do lado de fora? Você prefere estar dentro da igreja? Ou você prefere estar fazendo parte do corpo de Cristo? Porque você, estando lá fora, Jesus voltando, você fica. Se você estiver dentro da igreja, Jesus voltando, você também corre um sério risco de ficar. Mas se você estiver fazendo parte do corpo de Cristo, Jesus voltando, você sobe para a glória. Porque quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, automaticamente somos templo do Espírito Santo. E o que você prefere? Se Jesus voltar agora, você sobe ou você fica? Se você tiver o dano agora da primeira morte, você em seguida terá o dano da segunda? Ou você simplesmente ficará na primeira? O que você prefere? De que forma que eu e você, de que forma que nós estamos vivendo a nossa vida? Porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio para vivermos uma vida. Mas de que forma que eu e você estamos vivendo a nossa vida? Estamos vivendo a nossa vida para nós? Ou estamos vivendo a nossa vida para Cristo? Como é que está a sua casa? A palavra de Deus, ela diz que só nós não conseguirmos, se nós não soubermos administrar a nossa casa, automaticamente também não saberemos administrar a casa, as coisas de Deus. Casa são duas. Nossa casa construída pela mão humana, que é onde nós residimos, onde nós temos um teto sobre a nossa cabeça, e a outra casa que o Senhor diz é o nosso coração. Temos administrado bem essas duas casas? Se não estamos, também não vamos administrar bem as coisas de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção, é uma coisa que, sabe, me entristece muito. Na maioria das vezes, quando eu converso com uma pessoa que está afastada, né? Muitas pessoas colocam desviada, mas eu não aceito muito essa palavra, porque desviada é uma palavra um tanto quanto severa, um tanto quanto pesada, machuca. Desviado é o Satanás, é o diabo, e não tem mais como ele retornar. Mas o afastado pode, porque o filho pródigo, ele estava afastado, ele não estava longe da fazenda de seu pai, ele estava afastado. Mas ele encontra o caminho de volta. O diabo não quer encontrar. Ele foi expulso. Ele foi expulso. Você não foi. Você saiu da presença de Deus porque você quis. O Senhor não te expulsou, mas o Senhor expulsou Lúcifer. Por isso ele é um desviado. Você, não estando fazendo parte da casa de Deus, você está na qualidade de afastado. E às vezes eu pergunto algumas coisas e eles enchem a boca, como se sentissem prazer em dizer, como se aquilo ali fosse uma vanglória para eles. Eu sou batizado, e daí? Como se o batismo nas águas, ou o batismo no Espírito Santo, levasse alguém para o céu. O batismo no Espírito Santo é um dom, o batismo na água é algo bíblico. A velha criatura fica, retorna a nova. E dons, Deus dá, porém não tira. Mas dons também não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar eu e você, o que haverá de nos levar para o céu, é que naquele grande dia, quando Jesus voltar, nos encontrar sendo templo do seu Espírito. Porque o Senhor, ele não vai vir buscar nem você nem a mim, ele não vai vir buscar o ser humano. Jesus Cristo, ele vai vir buscar algo que é dele, que ainda habita na terra. E quando ele voltar para buscar esse tal que ainda é dele, quem naquele momento estiver na qualidade de templo desse Espírito que o Senhor vai vir buscar, esse vai morar no céu. E você hoje, você é templo do Espírito Santo, você faz a vontade de Deus, você pratica a palavra de Deus, você faz parte do corpo de Cristo.
Eu não digo estar dentro da igreja, eu estou dizendo você faz parte do corpo de Cristo, cujo cabeça é o Senhor Jesus de Nazaré. Você faz as vontades do Senhor. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem dado mais atenção a você próprio? Você tem dado mais atenção à sua família? Ou você tem dado mais atenção a Deus? O Senhor diz que aquele que ama os seus antes de mim não é digno de mim. Meu Deus, você não pode amar mais a sua esposa do que a Deus. Você não pode amar mais os seus filhos do que a Deus. Você não pode amar mais a ninguém, nem a si próprio, do que a Deus. Deus acima de todas as coisas. Só assim nós vamos morar no céu. O temor do homem para com Deus. Você pode até dizer que tem temor a Deus, mas se afastou e sai com inúmeras mulheres, voltou a beber, vai para baladas. Aí diz que tem temor. Que temor é esse? Deixa de ser hipócrita, deixa de ser mentiroso. O pai da mentira se chama Satanás. E até mesmo nós que somos cristãos, como podemos dizer que nós tememos a Deus se não amamos o nosso irmão, se falamos mal do nosso irmão, se perseguimos o nosso irmão? Como podemos dizer que nós tememos a Deus numa situação dessa? Somos hipócritas. Perdoem, eu olhei ali para ver se os segundos estavam passando, me desculpem. A palavra de Deus, ela diz que os céus, ele é tomado à força. Temos praticado essa bendita desta palavra. Olha, a minha esposa, ela não gosta muito, quer dizer, não gosta muito não, ela não gosta quando eu digo a respeito de algo que eu vou falar aqui. Mas, meu amor, minha linda e maravilhosa esposa que eu amo muito, missionária nele, me perdoe, mas não tem como não falar. O céu mais próximo que um homem ou uma mulher, faltoso de todas essas coisas, ele pode vir a morar e passar sua eternidade, é o céu da boca. Porque para chegar a morar no terceiro céu, olha, não vai ser para qualquer um não, igreja. Não é para qualquer um. Estamos muito longe de herdarmos os céus. Porém, Deus não vai tomar nenhum de nós por inocente. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante, ele diz assim: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 11:1, temos imitado, eu sei que não conseguiremos nunca imitar a Cristo, mas poderemos imitar a Paulo, até porque Paulo é semelhante a nós, falho, pecador, limitado. A ele podemos imitar, Jesus jamais imitaremos. Mas se nós conseguirmos imitar a Paulo, vamos cada vez mais chegar mais próximo da santificação do Senhor. De que jeito que nós temos vivido a nossa vida? Que tipo de cristão nós somos? Somos homens e mulheres práticos da palavra ou somos apenas teóricos? Tiago diz em Tiago 1,19, ao homem pronto para ouvir, tardio para falar. Alguns versículos para baixo fala que o homem não pode ser somente ouvinte da palavra, porém praticante dela. Caso não venhamos a ser praticante desta palavra que diariamente nós lemos, nos tornamos religiosos. É como se estivéssemos olhando para o espelho e vendo o reflexo do nosso próprio rosto. O que você é? Você é um cristão, um servo de Deus? Ou você é um religioso apenas? Quando você vai para a sua igreja, você vai com que intuito? Você vai com o intuito de incomodar a Deus com as suas necessidades pessoais? Ou você vai para a igreja simplesmente para cultuar a Ele? E o que é cultuar? Adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo e agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem te dado diariamente. Você tem abraçado o teu irmão?
Você tem orado por ele? Você tem procurado arrancar o sorriso da face do Senhor? Porque o Senhor chora constantemente. Como é que nós queremos morar no céu? Como que nós queremos morar no céu se não fazemos nada disso? Sabe por que Jesus veio na qualidade de homem, igreja? Porque ele podia muito bem olhar lá dos céus, olhar aqui para baixo e dizer todos estão convertidos, mas seria fácil demais. Sabe por que ele veio? Ele veio para sentir tudo quanto nós sentimos hoje: frio, calor, fome, sede, medo, solidão, traição, decepção, bofetadas, calúnia. Tudo isso nós sentimos. Só que ele foi pregado no madeiro e nós não fomos. Ele carregou a nossa cruz e não queremos carregar a dele. E aí? Como é que nós queremos morar no céu? O céu está reservado apenas para os praticantes da palavra de Deus. Os teóricos vão para o inferno. O que você é? O que eu sou? Eu sou um teórico ou eu sou um prático? O que você é? Você é teórico, teórica, prático ou prática? Que os amados irmãos do grupo Ministério Missionário do Espírito Santo possam ficar com esta palavra. E que esta palavra possa ter despertado algo em vossas mentes, em vossos corações. Fiquem na paz de Cristo. Jesus abençoe com muita singeleza, com muita misericórdia, com muita grandeza, com muita graça, os vossos corações e os vossos lares. Amém? Um beijo em todos. Shalom Adonai. Jesus abençoe vossas vidas.